Se dedica a cada ano às vocações, é o mês das vocações, o mês de oração e de reflexão a respeito das diversas vocações específicas que existem dentro do corpo da igreja. Todos nós, batizados, temos uma vocação comum, algo que está na base de todos aqueles que são batizados, que é a vocação à santidade e vocação ao apostolado, a evangelizar, a falar de Deus, a anunciar a Deus. Mas, logicamente, existem também vocações específicas, chamados concretos que Deus faz a cada um de nós. E não existe nenhum batizado, nenhum católico que Deus se esquece dele, que esquece de dar-lhe uma vocação. Todos temos uma vocação específica. Nesse mês de agosto, a igreja nos convida a refletir nos quatro grandes tipos de vocações que existem dentro da igreja, que são os quatro caminhos, digamos assim, principais. E dentro deles se desdobram outras formas concretas de entregar-se a Deus e de servir a igreja. Temos a vocação ao ministério ordenado, que celebramos nesse domingo, mas também se celebrará nos próximos domingos a vocação da família, do matrimônio, o sacramento do matrimônio, que é a base da família cristã, uma vocação muito importante, específica dentro da igreja. Depois também refletiremos sobre a vocação à vida consagrada, aqueles homens e mulheres que, professando os votos de pobreza, castidade e obediência, servem a Deus dessa forma concreta, vivendo numa comunidade religiosa, num convento, ou num mosteiro, ou em outro instituto de vida consagrada. E finalmente refletiremos sobre a vocação laical, a vocação do fiel leigo, que comporta a grande maioria dos fiéis batizados na Igreja Católica, e tem uma vocação muito específica. Às vezes a gente pode pensar que o leigo é aquele cristão, aquele batizado que não tem vocação nenhuma, porque nem é casado, nem é freira ou frade, nem é sacerdote ou bispo ou diácono. Então não sobrou nada para ele, então ele é só assim, um batizado, assim, sem identidade mesmo, meio sem rosto. Mas isso é um grande erro, que a vocação laical ela é fundamental na igreja. Se trata de santificar as atividades humanas, o trabalho, a família, os estudos, de maneira concreta, sendo Cristo lá no meio do século, a vida secular, a vida cotidiana. E somente o leigo pode fazer isso, porque o padre, o clérigo não pode viver uma vida laical, nem o religioso. É uma vocação específica, e nem todo leigo tem vocação para o matrimônio, por exemplo. Então, a vocação matrimonial é um chamado específico. Todas as vocações na igreja devem estar caminhando na mesma direção, a busca de amar a Deus, viver os mandamentos, evangelizar e assim alcançar o reino dos céus. Nossa meta é o céu, de todos nós. Ainda que não estejamos com pressa, é claro, Não queremos que Jesus nos chame imediatamente, mas é a nossa meta. Nesse domingo a igreja reza pela vocação ao ministério ordenado. São aqueles homens que dentro da igreja foram chamados a receber o sacramento da ordem, no grau do diácono, primeiro grau do sacramento da ordem, os diáconos, o segundo grau, os presbíteros, e o terceiro e último grau, os bispos. Como sabemos, o diácono é ministro ordenado, é clérigo, mas não é sacerdote, porque dentro do sacramento da ordem tem então esta classificação: os que são sacerdotes e os que não são sacerdotes. O diácono não é sacerdote, por isso o diácono não pode
exercer funções estritamente sacerdotais. Quais são? Celebração da Santa Missa, a absolvição dos pecados no sacramento da confissão, a unção dos enfermos e o sacramento da crisma e também, logicamente, o sacramento da ordem. O diácono, então, ele administra com autoridade o sacramento do batismo e abençoa, assiste os matrimônios, tem o poder de abençoar. Por isso também podemos e devemos pedir a bênção para os diáconos, porque eles têm o poder da ordem, então, de abençoar as pessoas, os lugares, os objetos. E auxiliam na liturgia, nas funções próprias dele, não é? Proclama o evangelho, pode fazer a homilia quando o sacerdote o encarrega disso, e assim por diante. Os presbíteros são aqueles que recebem o segundo grau da ordem sacerdotal, então são propriamente sacerdotes. Então estão habilitados a celebrar 6 dos 7 sacramentos. Qual é o único sacramento que o padre não pode celebrar? Se ele pode celebrar 6, fica faltando um, né? Então claramente estamos falando que o padre não pode celebrar o sacramento da ordem, o sacramento da ordenação. Ele não pode ordenar novos diáconos, novos presbíteros ou novos bispos, porque ele não tem a plenitude do sacramento da ordem. O sacramento da ordem, então, só pode ser conferido por aqueles que têm o terceiro grau deste sacramento, que são os bispos. Como bispos são sumos sacerdotes da nova aliança, são sucessores dos apóstolos, então tem o poder apostólico de consagrar novos clérigos, novos ministros ordenados. Então somente os bispos, portanto, ordenam diáconos, novos padres e novos bispos. O sacramento da ordem faz com que os ministros ordenados estejam então inseridos em uma hierarquia, né, como nós comumente chamamos. E essa hierarquia, esse grupo de pessoas, quando a gente fala de maneira geral dos diáconos, dos padres, dos bispos, todos juntos, falamos do clero, não é? Às vezes a gente rezemos pelo clero, às vezes as pessoas não sabem exatamente quem que é esse tal de clero, né? Imaginamos que é coisa boa, porque estamos rezando por eles, mas às vezes não, né? Quem que são os membros do clero? Membros do clero são os que receberam o sacramento da ordem. Então são pessoas que saem do mundo laical e entram no mundo clerical. O clero, os clérigos. E por isso o clero forma a hierarquia eclesiástica. São aqueles que a igreja coloca para nos guiar, para serem os líderes das comunidades, para serem de maneira mais radical a presença santificadora de Jesus Cristo no meio de nós. Os clérigos não somos apenas, digamos assim, animadores do corpo eclesial, apresentadores da liturgia, não é? Ou presidentes de uma assembleia. Somos mais do que isso. O clérigo é o próprio Jesus Cristo que atua no meio de nós para nos santificar, quando estão exercendo a sua função sagrada. É claro que nós clérigos, quando não estamos realizando uma função estritamente sagrada, sacramental, eclesial, então não estamos sendo Jesus Cristo, né? Quando o padre vai, depois da missa, vai na pizzaria, por exemplo, né? Então está lá comendo uma pizza, ali ele não está atuando na pessoa de Cristo, está sendo apenas, né? Está apenas comendo. Mas quando o padre se reveste com os paramentos sagrados, quando o padre inicia a celebração da Eucaristia, já não é simplesmente um animador de plateia, é Jesus Cristo que está atuando através dele. Porque somente Jesus Cristo pode realizar o sacrifício da missa, nenhum outro.
Os sacerdotes, então, estamos associados ao poder do único e eterno sacerdote, Jesus Cristo, nosso Senhor, e como instrumentos, realizamos a função sagrada dos sacramentos, especialmente da Santa Missa, não é? Isso é muito importante nós percebermos, porque então vemos que os sacerdotes realizam uma função que supera em muito as nossas capacidades humanas, pessoais, e a nossa dignidade pessoal, né? Quando refletimos a respeito da grande dignidade que é ser instrumento de Jesus Cristo, nosso Senhor, percebemos que somos muito indignos de realizar tal ministério. Por isso, essa jornada de oração é tão importante. Não somente hoje, mas ao longo de todo o ano, de toda a vida, é importante rezar pela santificação dos ministros ordenados. Porque realizamos funções, porque somos na igreja pessoas que realizam algo sobre-humano. E precisamos então de uma força espiritual de todos vocês, de todo o corpo eclesial, para sermos dignos ministros de Jesus Cristo. Ou que pelo menos estorvemos o mínimo possível a Jesus Cristo de continuar realizando a sua obra de salvação. Rezar pela santificação do clero é, portanto, um investimento importantíssimo na igreja. Por isso Jesus diz no Evangelho, não no texto que nós ouvimos hoje, mas em outra passagem Jesus diz: orai ao Senhor da messe para que envie trabalhadores para a sua colheita. Nós somos trabalhadores da vinha do Senhor, da messe de Cristo, e precisamos então sermos dignos ministros. Para isso contamos também com a oração, com o bom exemplo de todos vocês. Rezemos então, irmãos e irmãs, por todos os clérigos, por todos os diáconos, sacerdotes, bispos da nossa igreja, para que sejamos homens de Deus, homens que de fato vivem a palavra de Deus que pregamos cada dia, ou que pelo menos nos esforcemos para vivê-la um pouquinho cada dia. E assim podemos ser instrumentos úteis nas mãos de Cristo, e que não façamos, através do nosso ministério, um desfavor para a igreja. Que os nossos pecados, os nossos defeitos, nossas limitações não se sobreponham ao nosso ministério de tal forma que sejamos prejudiciais para os fiéis. Rezemos por todos os ministros ordenados, com a intercessão de Nossa Senhora, Rainha e Mãe de todos os sacerdotes, possamos viver dignamente esse ministério a nós confiado.